Então, beleza? Vamos iniciando, né? Quem não conseguir entrar a tempo, ou quem não conseguir entrar hoje, assistir a gravação depois, né? Como sempre. Bom dia, todo mundo. Obrigado novamente por estar mais aqui no último encontro do semestre, né? Teve gente aqui que esteve o semestre inteiro com a gente, foi bem legal. A gente pensou um pouco... Jean, eu acho que seu microfone tá dando um pouco de interferência, talvez. Aí, ligou a tela. Pronto. Pois é, bom dia a todos. A gente pensou, né, eu e Jean, no início do ano, do semestre, uma ideia de estrutura de como é que seria esse semestre, né, do grupo de estudos. A gente passou por alguns temas que têm certa relação entre eles, né? Nós falamos no início sobre a prática baseada em evidências em psicologia, falamos um pouco ali sobre, né, aquele modelo da tríplice relação ali, sobre o que seria a prática baseada em evidências, onde buscar artigos científicos, etc., né? Depois, a gente passou um pouco por habilidades clínicas do psicólogo, né, questão de relação terapêutica, formulação de caso e assim por diante. No terceiro encontro, a gente falou especificamente sobre uma abordagem que é a terapia cognitivo-comportamental, né, uma abordagem que também tem bastante relação com esses conteúdos passados aí, que por mais que não seja sinônimo de prática baseada em evidências, a TCC, né, ela tem bastante evidências para uma série de demandas clínicas, então tem certa relação com isso, né? Então, para fechar essa ideia desse semestre, a gente trouxe essa ideia da psicofarmacologia, que, assim, por mais que o psicólogo não prescreva, né, medicamentos, é bem interessante que a gente entenda pelo menos uma base ali da psicofarmacologia, para, né, compreender, porque a maioria dos nossos pacientes, a maioria não, mas alguns dos nossos pacientes vão vir ali né, tomando uma medicação psiquiátrica. É interessante que a gente entenda quais são as possíveis consequências desse tomar da medicação, né, que pode implicar na nossa análise clínica ali. Então, a gente vai trazer uns conceitos bem básicos nesse encontro. Vamos já passar pelo sumário, né? Mas é basicamente isso. Por isso que a gente propôs essa ideia da psicofarmacologia, né? Alguma colaboração, Jean? Muito bom dia a todos, um grande prazer estar aqui com vocês. Estamos agora indo para o nosso último encontro do nosso semestre. Passamos, né, temos uma lista grande aí de atividades que nós já tivemos, agora temos mais ou menos um ano agora, né, de atividades praticamente. Iniciamos e no meio do ano passado, se eu não me engano, Sérgio, e agosto do ano passado, agora estamos completando então um ano de episteme. Então nesse um ano de episteme tivemos em torno aí de uns, agora no oitavo tema, né? Então são 8 temas que tem uma gama aí de conteúdo gigantesco que já vivemos. Eu só estou com um probleminha aqui na minha tela que eu não estou conseguindo ver o slide, tá não? slide. Para mim não está aparecendo ainda, mas não tem problema, você só avise quais slides que você está, que a gente segue aqui, só para eu saber, tá? Então sejam muito bem-vindos, um grande prazer, o Episteme volta agora no segundo semestre. Temos uma quantidade grande de atividades acontecendo, temos agora no dia 2 e 3, temos um nivelamento de TCC, temos também no dia 6, agora de julho, o treinamento de terapeutas, né, a turma número 2, provavelmente logo em agosto vai ter o módulo 2, o treinamento de terapeutas, então tem bastante coisa legal aí para acontecer. Então, se você tiver interesse em participar dos cursos também, você pode chamar a gente aí, depois a gente vai lançar novamente os links de acesso, os cards desses cursos que estão acontecendo, caso você tenha interesse. Só tem um ponto de atenção, que o nivelamento de TCC é apenas para os alunos da UNAMA, né? Acredito que aqui na sala com a gente tem algumas pessoas que são de outras faculdades, então, infelizmente, para o nivelamento de TCC, somente para alunos da UNAMA, mas nada impede de criarmos aí outras turmas em outras faculdades, só chama a gente que a gente organiza isso daí também. Bom, estamos prontos, Sérgio? Na hora que você quiser, vamos lá. Então, eu só queria saber se mais alguém está com esse mesmo problema em relação aos slides aí. Tá? Ou é só o Jean?
Eu vou fechar e vou abrir de novo aqui o meu. Tá. Se acontecer algum problema com o slide, com a minha câmera, com a minha voz, etc., eu peço que vocês me falem, por favor, porque por mais que eu esteja tanto no celular quanto no computador, às vezes eu não consigo perceber isso, sabe? Então, se puderem me comunicando, eu agradeço. Então, vamos lá, gente. Como eu disse, a gente vai falar por último aqui nesse nosso semestre do Episteme, do grupo de estudos, especificamente, né? Sobre psicofarmacologia, né? Uns conceitos bem básicos. Nós vamos passar pelos seguintes temas, mais ou menos, sobre esse tema, né? Primeiro aqui, a gente enviou um materialzinho de apoio, bem básico também, mais ou menos básico, na verdade, para vocês no grupo, que continha ali um podcast do Wesley com o André Bach, tinha um materialzinho de informação sobre uns psicofármacos também do André Bach, né? E um post do Episteme que a gente fez no Instagram, que já dá meio que uma contextualização inicial do tema. Não sei se todo mundo viu, se todo mundo viu tudo, se ninguém viu nada, não sei. Mas seria interessante que vocês vissem, se não tivessem, se já não tenham visto, que vejam após o encontro, para dar essa contextualização melhor, sabe? Mas, enfim, idealmente, a gente começa pelo material de apoio, né? Aí a gente entra no nosso encontro de hoje, que a gente vai abordar alguns temas sobre a psicofarmacologia, sobre esse material de apoio e assim por diante. Por exemplo, na introdução aqui do nosso encontro de hoje, né? Nós vamos falar sobre por que estudar psicofarmacologia, adentrar um pouco melhor nessa questão, né? Vamos mencionar uma questão aqui que é bem relevante para a gente, né, para nós psicólogos, que acaba envolvendo os psiquiatras de alguma forma também, que é o tal do reducionismo, né? É uma ideia lá de ou os psicofármacos são os vilões da história, ou eles são os bonzinhos e eu vou meter medicamento em todo mundo. Então, isso a gente tem que ter um pouco de cuidado com essa visão reducionista sobre esse tema, né, que é um tema bem complexo. Então, a gente vai mencionar um pouco isso também. Beleza, depois que a gente teve essa introdução inicial aqui no encontro, nós vamos passar um pouco para os conceitos básicos relacionados à psicofarmacologia, né, em que a gente vai abordar alguma distinção básica, conceitual. A gente vai falar um pouco sobre a rota farmacológica, que é como é que o medicamento vai entrar no nosso corpo e vai agir ali, né? É a tal da psicodinâmica, não, farmacodinâmica e farmacocinética. Nós vamos falar sobre como os psicofármacos atuam no nosso organismo, sobre um tema bem relevante, que é o possível vício em psicofármacos, é um medo que muitos pacientes têm, né? Beleza, passamos por aqui. Aí, para finalizar, nós vamos entrar um pouco mais especificamente nos psicofármacos, em como eles vão atuar no nosso cérebro, né? E, por fim, falar um pouco sobre possíveis interações medicamentosas, né? Como que, por exemplo, vem um paciente no seu consultório, ele toma o remédio X e Y, será que esses remédios não podem acabar interagindo, gerar um outro efeito, um efeito adverso ampliado, por exemplo? Ou, não sei. Então, a gente vai mencionar um pouco esse tema também. E, para finalizar, nós vamos fazer umas indicações para quem quiser se aprofundar mais no tema e ir atrás desse material complementar, que eu acho bem interessante. Fechou? Então, é mais ou menos isso que a gente trouxe sobre psicofarmacologia para vocês. Então, vamos lá? Temos? Já? Vamos adiante. Então, vamos lá. Como eu disse, no momento inicial, introdutório, que a gente vai falar um pouco sobre o porquê estudar psicofarmacologia e sobre a ideia do reducionismo, né, para ter um pouco de cuidado. Então, por que, né, estudar psicofarmacologia? A gente pode acabar se perguntando. Como eu disse no início, psicólogos não prescrevem medicamentos, então me parece que alguns estudantes, alguns profissionais de psicologia também acabam deixando esse tema de lado em alguns momentos, porque se eu não prescrevo, para que eu vou estudar isso? Me parece que tem essa certa visão ali dentro do campo da psicologia, né, que eu não sei se eu concordo tanto assim com isso. Por quê? Existem três principais justificativas que justificariam, no caso, o porquê de um estudante de psicologia estudar psicofarmacologia, né? Primeiro, eu ter uma noção básica ali, pelo menos, de psicofarmacologia, vai me permitir ter uma maior compreensão do estado psicofisiológico do paciente. Então, o paciente, não sei, toma determinado remédio, eu sei que ele toma esse remédio, ele traz uma apresentação clínica ali que pode estar relacionada a esse medicamento, e se eu não tiver essa noção, eu posso acabar deixar passar essa análise, entende? Então, a noção básica em psicofarmacologia vai me ajudar a permitir fazer essa correlação, de, olha, talvez esse remédio que ele toma, esse medicamento, esteja atrelado a essa apresentação que ele está tendo. Então, isso vai me permitir ter uma maior compreensão sobre o paciente, né? Então, tem esse lado aí da importância.
Outra coisa, vocabulário comum com outros profissionais. Saúde mental não se restringe à psicologia, a psicólogos, né? A terapia. Vai abarcar também, como eu disse, os psicofármacos, né? Os medicamentos psiquiátricos. Vai abarcar também terapia ocupacional e coisas do tipo, várias outras áreas. E é interessante que a gente consiga estabelecer um diálogo com esses outros profissionais, não só da nossa área, né? Então, eu tenho um conhecimento básico sobre psicofarmacologia, vai me ajudar a conversar com um psiquiatra, por exemplo. Então, é interessante que a gente tenha essa noção básica por conta disso também. E, por último, e na opinião, acho que o mais importante, talvez, que é que estudar psicofarmacologia, ter essa noção básica, nos permite ter uma maior capacidade de psicoeducação para o paciente. Então, o paciente chega lá no seu consultório com algumas dúvidas relacionadas aos medicamentos psiquiátricos, e seria interessante que tu soubesse sanar de alguma forma, conversar com ele e coisas do tipo, entende? Então, assim, idealmente seria o papel do psiquiatra, né, obviamente, mas a gente sabe que psiquiatra, principalmente na rede pública, é uma vez a cada 1.000 anos, né, a consulta que acaba rolando. Então, a terapia tende a ser mais frequente do que isso. Então, idealmente, é que se o paciente chega com uma dúvida, não sei se eu tomo, se eu não tomo, será se o remédio que eu estou tomando pode me viciar? Será se ele está agravando meus sintomas? Não sei se eu vou voltar com um psiquiatra daqui a uns 2 meses, um mês. Seria interessante que você, enquanto terapeuta, saiba sanar essas dúvidas de alguma maneira, né? Então, a gente ter essa noção básica em psicofarmacologia nos ajuda, de certa forma, a fornecer um serviço de maior qualidade, né? Por conta desses 3 pontos, principalmente, mas também por vários outros, né? Ou seja, eu queria te pedir um favor, eu queria que você fosse anotando para mim algumas informações que eu vou trazendo agora. Eu vou tentar fazer uma lista de pontuações e depois eu vou pedir para você para que tu relembre essas ideias, porque com certeza eu vou me esquecer das coisas que eu vou falar e não vou lembrar do início, lá do ponto de partida. Bom, uh, volta para mim na primeira página do slide, por favor, Sérgio. Nossa primeira slide. Nosso Aqui? primeiro slide, lá no primeiro. Isso. Nesse primeiro slide, nós estamos colocando assim: olha, psicofarmacologia, uma importante aliada. Bom, logo de entrada, nós já estamos puxando para o nosso lado, dizendo assim: olha, ela é algo que precisamos ter ao nosso lado, precisamos fazer as pazes com ela, porque de fato ela é uma parceira, então não dá para negá-la. Então, logo de início, nós começamos com essa ideia, ela é uma importante aliada. Agora, ela está aliada a quê? É sobre o que nós estamos falando? Qual é essa parceria que nós temos entre a psicologia e a farmacologia, ou a psicofarmacologia, ou a psiquiatria, ou o campo da medicina? Bom, uma das situações que acontece no consultório é que quando esse sujeito chega para a gente e ele não está dormindo, eu não consigo ter acesso a ele. Então, uma das ideias aí provavelmente seria reduzir sintomas. Poderia ser uma parceria, então ela é aliada comigo. Uma outra coisa, dependendo do quadro desse sujeito, ou dependendo do transtorno, ela é um complemento de terapia. Então, opa, temos mais uma segunda, mais uma aliada de novo. Temos uma outra questão também que pode depender de uma necessidade de hospitalização. Então, alguns sujeitos, quando estão em casos mais graves, quando nós fazemos uso da medicação, nós evitamos a ida para o médico, por exemplo, para uma instituição, para um hospital. Então, temos aí de novo uma parceria. Temos aí também uma diminuição dessa frequência também ao médico, porque pode ser que ele vá lá uma quantidade gigantescas, e quando você começa a utilizar, né, uma medicação específica aí de parceria, nós temos uma diminuição dessa frequência, ou mesmo duração. Olha uma outra parceria que nós temos. Nós sabemos que uma grande parte dos transtornos mentais, eles têm recaídas. A medicação é uma das formas que nós temos de prevenir também as recaídas, principalmente em casos crônicos. Que mais? Eu acho que eu falei quantas já? Umas 4, Sérgio? 4, 5? 5?
Eu acabei perdendo, mas você falou sobre hospitalização, redução de sintomas, prevenção de recaídas, e, né, tem os quadros que simplesmente, se eu trouxe, né, que o medicamento vai servir como auxiliar da terapia, mas tem condições em que a terapia é auxiliar do medicamento, na verdade, também. Por exemplo, Também, quadro do espectro da esquizofrenia, TDAH também. Então, tem alguns quadros clínicos em que a terapia é o complemento e também tem o inverso, né, que o medicamento, idealmente, seria o complemento da terapia. inclusive, esquizofrenia, primeira linha de tratamento é medicação. Sim. O TDAH também, primeira linha de tratamento, também é medicação. Né? A borderline também, em grande medida, também vai entrar com medicação. Então, bipolar também, né? Então, de fato, então, em alguns momentos nós somos o coadjuvante, em alguns momentos nós estamos na frente, assim por diante. Eu acho que mais um outro ponto que a gente podia citar aí nessa importância dessa parceria entre a psicologia e a psicofarmacologia também seria na qualidade de vida do paciente. Um exemplo disso, nós teríamos os pacientes que têm fibromialgia, por exemplo, e usam um medicamento psiquiátrico. Também é uma parceria para fazer com que esse paciente tenha uma melhor qualidade de vida e dentro delas relações sociais, manutenção de emprego e assim por diante. E eu acho que mais um outro ponto também que vale a pena a gente lembrar, e provavelmente vocês que estão aqui agora com a gente devem conhecer alguém que já teve ou tem transtornos de ansiedade e dentro dele transtorno de pânico. E deve ter ouvido falar também que o médico, para essa pessoa, né, que tem transtorno de pânico, o médico deixou um medicamento como stand-by, deixa ele guardadinho do ladinho. Ó, minha filha, qualquer coisa, você toma aqui as 3 gotinhas. Né? Então, ou seja, temos essa parceria aí com a medicação para situações de apoio a situações agudas, no caso do transtorno de pânico. Então, eu fiz aí uma pequena lista, eu acho que a gente poderia citar outras questões também, que eu acho que vale a pena. Você tem 6 pontos aí, mais ou menos, Sérgio? 5, 6, Foi né? por aí. Sim, sim. Beleza. Então, agora eu quero olhar de uma outra forma. Então, aí eu fiquei pensando somente nessa relação entre a psicologia e a psicofarmacologia, para a gente perceber que, de fato, era uma aliada que nós temos, mas também agora eu quero olhar em outra direção, pensando você como terapeuta. O seu conhecimento sobre a psicofarmacologia. Por que é importante compreender como os medicamentos funcionam, por exemplo? Eu acho que isso daí é fundamental. Saber como que ele funciona no cérebro é fundamental, porque o Sérgio já citou no terceiro ponto. Sérgio, vamos lá agora, por que estudar psicofarmacologia, por gentileza? Está no seu terceiro ponto, maior capacidade de psicoeducação. Então, ali o paciente vai falar para você, né, que está tomando essa medicação e está tendo alguns efeitos lá, X, Y, Z. Ali, então, essa compreensão, ela é fundamental. Maior compreensão do estado psicofisiológico do paciente. E aí você vai entender o que esse medicamento faz no cérebro desse paciente, que aí vai ter uma explicação por que esse paciente está funcionando dessa forma, né? Outra coisa também, começa a compreender um pouco desses ajustes de dose, como que funcionam combinações de medicamentos, por exemplo. Nessa última semana nós tivemos um caso bastante interessante, até o Sérgio pode citar isso, porque aconteceu com ele. Nós temos uma paciente que ela está fazendo uma combinação de 2 medicações, nesse caso são só 2 medicações, e nós estamos percebendo que essa combinação de medicações não está trazendo alguns resultados muito positivos para a evolução do quadro dela. Inclusive, está tendo um atraso nessa evolução. E aí, nesses estudos que nós fizemos, percebemos que essa combinação não parece estar muito interessante. Então, isso é uma informação relevante, porque se a combinação dos medicamentos que esse paciente está utilizando não está de acordo,
e aqui eu não estou questionando a condição médica, a atividade médica, mas eu posso perceber que a evolução do meu paciente não está funcionando. Exemplo, o nosso paciente está tomando BUP, mas ele está reclamando que ele não está dormindo, mas ele não tem nenhuma medicação para dormir. Bom, então a gente já está percebendo que tem alguma coisa que não está batendo. Mas essa é uma informação relevante para a gente, que eu preciso saber que BUP não é um sedativo, não é um hipnótico. Então, aí de novo, olha, tá a importância desse estudo sobre psicofarmacologia. Uma outra ideia que a gente poderia colocar aí também é sobre a segurança desse paciente, porque eu estou com ele semanalmente, o médico está com ele talvez a cada 30, a cada 40 ou a cada 60 dias. Então, se eu estou com ele semanalmente, me dá uma capacidade maior de monitorar os efeitos dessa medicação. E esse monitoramento dessa medicação, aí de novo, eu preciso compreender um pouquinho que medicação é essa e como ela funciona e quais são esses efeitos colaterais que essa medicação vai provocar. Outro exemplo, se eu uso uma medicação inibidor seletivo, dependendo da medicação dessa classe, ela vai demorar em torno de uns 20 dias para fazer o efeito total, o efeito completo. Mas dependendo do medicamento, um BUP, por exemplo, ele vai ter um efeito mais rápido. Então, se o paciente diz para mim, olha, eu estou tomando BUP, mas já fazem 30 dias e eu estou sentindo ainda os efeitos colaterais dele, bom, parece que alguma coisa não está muito legal, porque BUP ele faz o efeito mais rápido. Então, esses efeitos colaterais, eles também eram para ir perdendo com um pouco mais de velocidade, não era para estar com 30 dias e ainda estar com náusea, e ainda estar com dor no estômago, ou assim por diante. Então, aí, de novo, tem uma informação relevante, porque, de novo, você toda semana está com esse paciente, então temos a capacidade, possibilidade de monitorar esses efeitos. Eu acho que, por fim, nesse ponto sobre psicoeducação, provavelmente esse paciente vai reclamar para você sobre o uso da medicação e não vai reclamar para o médico. Provavelmente. É você quem vai virar o muro das lamentações ali para ouvir os desgostos desse paciente sobre a medicação. Ele diz assim, eu vou parar de tomar porque eu não vejo o efeito disso, isso só me faz mal, a minha mãe mandou eu parar, eu fiquei sabendo que o meu tio tomava isso e ficou assim, o assado cozido e frito. Bom, nosso papel aí, então, dentro desse terceiro ponto que o Sérgio colocou para a gente, maior capacidade de psicoeducação, serve também para desmistificar o uso dos medicamentos. É você a pessoa que vai ter a capacidade, possibilidade de explicar com propriedade o que acontece quando esse sujeito, esse paciente, faz uso de uma medicação. Por fim, eu deixei em azul ali embaixo, lembrando a gente. Então, ela é uma aliada. Desde que usado com cuidado, com parcimônia, acho que nós temos uma parceria muito grande. Agora, quando nós não temos o conhecimento, fazemos isso com pressa, é muito perigoso, que aí nós temos um desfecho não muito interessante. Eu acho que alguém queria falar. Tem uma mão levantada, acho que é a Elisa. Sou eu. Bom dia, professor. Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos. Bom dia. Eu lembrei também uma questão interessante que o senhor falou durante o estudo de casos, que, tipo assim, de repente também verificar se o paciente está tomando a medicação, porque às vezes ele diz, como você faz inicialmente a primeira, né, o primeiro contato, ele diz que está tomando aquela medicação, mas durante o processo você verifica que ele está falhando ao tomar a medicação, né, ele é para tomar, mas não está tomando, né, e nesse processo de
constante, né, da psicoeducação, as consultas, alguns casos, você pode verificar que, às vezes, o paciente ele não está tomando. Então, também tem essa questão que, às vezes, você pensa que tem aquela medicação, mas também ele não está tomando. Às vezes, não é nem efeito do remédio, é porque realmente ele não está tomando. Não é isso? Estou errada? Não, você está muito certo, isso aconteceu de novo com a gente. Não sei se a Monique está aqui com a gente hoje, mas aconteceu com um caso dela. A paciente ficava reclamando sobre não conseguir dormir, mas ela tinha uma prescrição de Amitril, mas ela não estava tomando. Tá bom. Então, de fato, o nosso paciente às vezes acaba fazendo isso, né? E ele faz isso por alguns motivos e às vezes justamente por não ter conhecimento, por não ter alguém que trouxe para ele um conhecimento ali com respaldo, com propriedade, com segurança, para que ele de fato se engajasse ali no tratamento dele. Isso aconteceu algumas vezes e isso vai continuar acontecendo, viu, Elisa? Muito obrigado aí pela sua participação. Ô, Sérgio, acho que a gente já pode andar um pouquinho, levando ali, completando essas informações que estão maior compreensão, vocabulário, maior capacidade de psicoeducação. Eu acho que agora a gente tem bastante informação para a gente encher agora esse slide. Enquanto você vai colocando aí, Sérgio, eu queria fazer uma pergunta para a turma que está aqui com a gente. Nesse slide, onde temos esses 3 pontos como base, como pontos de norteio, de questões diretivas, né, de norteamento, nós citamos aí mais ou menos umas 10 possibilidades dessa relação entre psicofarmacologia e psicologia. Daí para mais, eu acho, né, Sérgio? De ideias, de situações para responder essa pergunta. E eu queria que vocês falassem com a gente, poderia escrever aí no chat, uma informação que nós comentamos sobre essa pergunta que ficou rodando aí na sua cabeça, que você guardou, que você gravou, por gentileza. Enquanto o pessoal vai respondendo, eu só queria mencionar esse ponto que a Elisa tocou, que realmente, Elisa, isso faz bastante sentido, até porque isso apareceu bastante no meu caso também. Acho que esse meu paciente, não sei, aqui, né? Ele é especialmente interessante para esse nosso encontro de hoje de noções de psicofarmacologia, assim, sabe? Porque eu tive bastante atuação nesse sentido que você falou também. Então, tinha certas dúvidas em relação ao tratamento psiquiátrico, uma falta de adesão. Então, o meu trabalho foi muito de trabalhar essa adesão ao medicamento, como você trouxe também. Eu trabalhei bastante isso. E também outra coisa, que acabou complementando ao trabalho do psiquiatra. Eu listei com ela durante as sessões algumas possíveis dúvidas que surgiu dúvidas dela, dúvidas nossas em conjunto, que ela poderia vir a perguntar para o psiquiatra. Então, ao longo das sessões, a gente foi anotando no caderninho o que ela levaria para a consulta, sabe? Então, assim, a gente começar a ter essa ideia de aliança, né, como o Jean trouxe também mais cedo, é bem interessante, assim, sabe? Porque a gente pensa nessa ideia de medicamentos psiquiátricos, psicoterapia, assim por diante, como possíveis ferramentas terapêuticas que a gente chama que vão atuar para a saúde mental do paciente, para a qualidade de vida, para o bem-estar dele, como o Jean trouxe. Então, assim, nós pensarmos nesse tratamento como algo mais complexo, mais holístico, mais multidisciplinar, é interessante por esse sentido, sabe? Então, enfim, o final de contas, né, o objeto final do tratamento é o próprio paciente, é o bem-estar dele. Então, nós temos essa visão mais de aliança com as outras áreas, né, com as outras disciplinas, é bem interessante por conta disso. Então, bom, você queria pontuar isso? E eu queria mostrar agora aqui, como o Jean trouxe, alguns exemplos, né, algumas possibilidades relacionadas a esses 3 pontos que a gente mencionou aqui. Então, por exemplo, quanto a essa questão da maior compreensão do estado psicofisiológico do paciente. Pode ser que o paciente ele faça uso de um inibidor seletivo de recaptação de serotonina, um antidepressivo, né, um tipo de antidepressivo, e ele sente ali uma redução repentina da libido. Só que, como ele não tem obrigação nenhuma de saber sobre aspectos, né, neurofisiológicos dos fármacos e nada do tipo, ele pode ser que nem saiba que tem alguma relação entre isso, né? Vai ver, o psiquiatra não explicou direito,
Ele pensa, pô, terapeuta, eu não estou sentindo vontade de ter relações sexuais, minha libido está muito baixa. E, bom, ele não consegue estabelecer a relação entre isso, essa falta de vontade de ter relações sexuais, essa falta de libido, com o medicamento que ele está tomando. Então, se você não tem essa capacidade, essa noção básica de psicofarmacologia também, você também não vai fazer essa associação. Então, pode ser que você parta para uma análise que não tem nada a ver com a história, sendo que é algo que está bastante motivado por essa questão fisiológica do medicamento, sabe? Então, ter essa compreensão em psicofarmacologia vai te ajudar a ter também uma análise mais precisa ali do estado, como eu disse, psicofisiológico do paciente, por exemplo, nesse caso aí, né? Vamos? Vamos adiante. Outra coisa, né, como eu citei, é que além de uma maior compreensão do estado psicofisiológico do paciente, ter uma noção básica de psicofarmacologia também vai te ajudar a ter um vocabulário comum com outros profissionais, né? Como o Jean disse, eu tive um caso no estágio nesse semestre em que isso aqui se mostrou interessante de alguma forma. Então, por exemplo, eu até coloquei... Ah, não, perdão, viajei. Pois é, nesse caso aqui do vocabulário comum. Digamos que o paciente recebeu a prescrição de um medicamento que resulta em efeitos adversos perceptíveis apenas dentro do âmbito da psicoterapia. Então, aquilo que o Jean trouxe. A gente tem uma frequência maior de atendimento, de ver esse paciente mensalmente, né? Então, tem essa maior capacidade de percepção ali, de possíveis efeitos adversos. Nós viramos meio que o muro da lamentação do paciente, né? Então, talvez ele desabafe com a gente, que está passando por algumas situações, mas não fale isso com o psiquiatra. Então, ter essa maior capacidade de compreensão, olha, de fato, pode ser que tenha alguns efeitos adversos aqui, ou então talvez seja interessante ir por testar os caminhos. Ter essa capacidade de compreensão nos permite, né, também conversar com outros profissionais dessa questão multidisciplinar que é a saúde mental, né, conversar, no caso, com psiquiatras. Então, por isso que também é importante ter essa noção de psicofarmacologia. Né? E, por último, também fornece uma maior capacidade de psicoeducação, né? Então, ter uma noção em psicofarmacologia, caso o paciente... Isso aqui foi até alvo do último post do Instagram. Mas digamos que o paciente chegue no seu consultório e fale, olha, você não disse que meu problema era psicológico? Por que eu devo tomar um remédio, então? Né? O que tem a ver uma coisa com outra? Um remédio que é biológico para ajudar no meu psicológico, no meu mental? Como é que funciona isso? Então, se você não tem uma boa capacidade de psicofarmacologia, de uma noção bem básica mesmo, você não consegue explicar isso de maneira satisfatória para ele, sabe? Então, né, trazer essa ideia de que o psicológico vem do biológico, digamos assim, a mente vem do cérebro físico e que, né, os seus sintomas ali, digamos, de ansiedade, pode estar ampliado ali por alguma disfuncionalidade da amígdala ou alguma disfuncionalidade cerebral ou algo do tipo, e o remédio vai atuar ali nesse, né, claro que você vai explicar mais simplificadamente para o paciente, mas você ter essa capacidade de explicar, olha, o remédio vai atuar ali no seu cérebro físico, tem alguns sintomas psicológicos, digamos assim, que são gerados por esse cérebro físico. Então, ter essa capacidade de explicar isso para ele também é interessante, sabe? E só vai ter essa capacidade tendo essa noção de psicofarmacologia. Mesma coisa. O paciente chega lá dizendo, você disse que eu tenho ansiedade, mas o psiquiatra foi lá e me recitou um antidepressivo. Quem foi que errou, né? Ele deveria ter me recitado um ansiolítico. Ou então, eu imagino que ele entendeu que eu tenho a depressão e me deu um depressivo e você me diagnosticou errado. Como é que foi isso? Sendo que tem questões que a gente vai abordar posteriormente que, né, acabam complexificando isso. E ter essa noção básica em psicofarmacologia ajuda a sanar essa dúvida do paciente. E outras questões também. Por exemplo, o paciente chega falando, nem vou tomar esse remédio que o psiquiatra passou, não quero ficar viciado, porque minha tia falou que não é bom tomar remédio psiquiátrico e que eu deveria tomar um tratamento, né, natural ali, com chá de ervas verdes e coisas do tipo. Então, você ter essa capacidade de noção de psicofarmacologia vai ajudar aí também. E, por último, o paciente chega falando, eu já estou me sentindo melhor, né? Quando acabar essa cartela do remédio aqui, eu nem vou voltar lá no psiquiatra. Só parar e é isso. Não preciso mais voltar lá. Né? Sendo que tem umas devidas consequências nisso também, né? Possibilidade de recaída e alguns desconfortos físicos também relacionados a essa interrupção abrupta, né? Então, assim, dá para ter uma noção maior agora aqui do porquê estudar psicofarmacologia, né? Tem vários efeitos, a gente listou os principais só, mas daria para a gente fazer um encontro inteiro só só falando sobre isso aqui, né? Então, mas enfim, é mais ou menos isso. E, então, o fato de não prescrevermos não significa que não devemos entender sobre o assunto, né? Tem bastante, inclusive, contribuição para a nossa prática clínica, essas noções básicas, pelo menos, em psicofarmacologia, né? Algum comentário sobre isso?
Discordâncias? Concordâncias? Eu gostaria que as pessoas participassem aí, trazendo alguma informação sobre isso que nós conversamos agora, sobre essa importância, essa aliada, né, que é a psicofarmacologia, junto com a psicologia. Acho que você lembrou algo bastante interessante, Sérgio, que às vezes o ponto de partida é a psiquiatria e não a psicologia. E às vezes, sim, é a psicologia e não a psiquiatria. Né? Então, às vezes, a gente começa com a psicologia, faz o nosso tratamento ali, e percebemos ao longo do caminho que não vamos precisar da psiquiatria. Mas, às vezes, o ponto de partida é a psiquiatria. A porta de entrada é a psiquiatria e depois, ou logo em seguida, já vem a parceria com a psicologia. Alguma outra informação? O Cauã está aí, se eu não me engano, está no Sérgio. Acho que a Isa também está ali, a Isa da Catedral, se não me engano. Se estiverem por aí, dá um oi. Acho que o Cadu também está aí, né? A Elisa, eu já sei que ela está ali, que ela participou, ela sempre está com a gente, ela está em tudo que a gente faz, e muito obrigado por isso. A Elisa vai estar com a gente agora também no nivelamento de TCC. Uhum. Bom, pessoal, que vocês estão por aí. Oi, Isa, saudade de você, viu? Você abandonou a gente, mas volta lá para participar dos nossos cursos, viu, Isa? Caduzinho também está aí com a gente. Alguma outra informação, pessoal, que vocês gostariam de colocar dentro dessa ideia do porquê estudar psicofarmacologia? O Cauã levantou a mão. Pode Vamos falar, lá, Cauã. por gentileza. Abrir o microfone, talvez, Cauã. Bom dia, professor. Bom dia, Sérgio. Bom dia, pessoal. Bom dia. Tem um fato curioso nessa maior capacidade da psicoeducação, que é, por exemplo, essas questões que o Sérgio realmente trouxe sobre o paciente ter essa dificuldade de, às vezes, compreender a eficiência, como funciona um medicamento, por exemplo, no nosso corpo, no fisiológico, né? E como isso influencia nos nossos comportamentos e etc. Porque eu já tive casos, experiências, né? No meu trabalho, por exemplo, de chegar a ver pacientes, por exemplo, que chegam em condições extremas, porque estão de, tipo, tomar a medicação em horário errado, ou em quantidade errada, e aí é uma questão que o psicólogo, querendo ou não, ele acaba trazendo, né, como tona, como pauta, de tipo, você tá tomando a medicação no horário certo, qual a quantidade você tá tomando. Então, tipo, são tantos fatores que é realmente como o Sérgio falou. A gente dava, talvez, aqui de passar horas só falando isso. E aí, às vezes, o paciente não entende, por exemplo, por que ele acredita que o problema dele seja psicológico e como que isso afeta o fisiológico dele. Então, é uma dúvida que eu acho muito interessante, até porque a explicação é muito interessante, só que é difícil você passar isso para o paciente, por exemplo, como o Sérgio falou, a questão da amígdala, o hipocampo, enfim, as fendas sinápticas, as sinapses químicas, como elas funcionam nas sinapses elétricas, e assim sucessivamente. Eu tenho umas coisas, uns assuntos mais para falar, mas eu acho que vocês vão ali querendo captar mais para frente, né? Então, eu acho que a gente vai melhor deixar decorrendo a aula e depois eu apareço novamente. Mas, por exemplo, sobre os inibidores seletivos de receptação de serotonina. É muito legal, por exemplo, falar isso quando a pessoa sente uma tristeza ou algo do tipo, está passando por um momento difícil. Você também mencionou, Jean, que o ponto de partida, querendo ou não, é a psiquiatria, mas às vezes a gente, querendo ou não, padroniza, né, essa questão de tipo, nossa, eu tô com uma dificuldade, eu tô com um problema, vou no psiquiatra para poder tentar resolver. Às vezes você talvez está precisando, por exemplo, de uma psicoterapia, algo do tipo.
Então, eu acho que é muito interessante essa questão de casos e também de como a gente vê a nossa necessidade. Então, uma pessoa, por exemplo, que está passando por um luto, não quer passar por esse momento de tristeza, etc., vai lá e procura um medicamento, algo para que deixe ela, sei lá, dopada, por exemplo. E assim vai. Mas como eu acho realmente que vocês vão tocar nesse assunto futuramente, então eu acho que eu vou deixar vocês indo junto para eu também contribuir futuramente. Muito bem, obrigado, Cauã. Inclusive, o próximo slide já é isso, né? Perfeito, essa ideia principalmente do reducionismo, né? Essa ideia de, pô, tô triste, vou tomar um remédio para ficar feliz ali, né? Um antidepressivo, como se funcionasse assim. Ou então, tô passando por um término, né, perdi alguém importante, vou tomar um remédio porque eu não quero me sentir assim, e coisa do tipo, né? Então, essa ideia do reducionismo, de que sempre vai haver um medicamento para sanar essas minhas questões que às vezes são naturais da existência humana, né? Às vezes, como você trouxe, uma terapia já resolve, como se fosse coisa simples, mas não é, né? Ou então, às vezes, nenhuma terapia é necessária ali, né? Às vezes, simplesmente é algo normal. Pô, enfim, terminei um relacionamento. Eu acho que é esperado até que a minha resposta seja de tristeza, desânimo por algumas semanas, pelo menos, ali, né? Dependendo da intensidade, claro. Mas, enfim, isso vai entrar nos próximos slides sobre essa ideia de reducionismo e assim por diante. Né? Mais alguma contribuição antes da gente passar? Só lembrando, gente, a qualquer momento, assim, de vez em quando a gente libera o microfone e fala, alguém tem uma contribuição e tal. Mas a qualquer momento, quem quiser falar, pontuar alguma coisa, é só levantar a mão e que a gente abre o microfone, tá bom? Então podemos ir seguindo adiante? Vamos lá. Justamente, complementando essa ideia agora que o Cauã já introduziu para a gente, né? Essa ideia, são duas ideias concorrentes, na verdade. São duas visões, cada uma em um extremo, que a gente geralmente encontra, tanto na psicologia quanto na psiquiatria e na saúde mental de modo geral. Né? A primeira delas é a tal da demonização dos medicamentos psiquiátricos. Né? Então, por exemplo, medicamentos são só muletas, tu não precisa disso, o que vai curar é que tu lide com as tuas demandas por conta própria, só com terapia e coisas do tipo. Ou então, olha, esse cara aí que toma tarja preta, ele é maluco, né? Ele precisa de um remédio para lidar com as demandas dele. E, sabe, então, essa demonização, né, olhar para um lado estritamente negativo para os psicofármacos, promove esse tipo de visão e acaba atrapalhando o paciente, né? O bem-estar do paciente, porque como a gente trouxe lá no início, o medicamento é uma ferramenta terapêutica, querendo ou não, né? Então, se eu estou impedindo ele, de alguma forma, mesmo que não diretamente, mas indiretamente, no caso, né, de fazer uso dessa ferramenta, eu estou atrapalhando o processo de recuperação dele. Né? Então, o que vai acontecer como resultado disso? Dessa demonização, até por parte do próprio psicólogo, que acontece bastante. Inclusive, o cara vai lá na terapia, tá tomando tal remédio, a psicóloga vai lá e fala, olha, a gente vai fazer com que você pare de tomar remédio, só com terapia. Como se o remédio fosse um tipo de problema, né, o coisa relacionada, não uma ferramenta terapêutica. Então, essa visão é muito prejudicial, justamente porque deixa o paciente desassistido quanto a essa intervenção, quanto a essa ferramenta de intervenção que seria a farmacologia, né, os fármacos. Então, o paciente deixa de tomar porque o psicólogo falou que fármacos são produtos de uma indústria que é só lucrar em cima dos pacientes, deixar todo mundo mal e assim por diante. Ele fala, é verdade, não vou nem tomar mais. Ele não melhora dos sintomas dele, porque, né, às vezes só a psicoterapia não ajuda muito. Ele começa a ficar, né, primeiro, ele começa a ver uma piora do quadro dele, então isso é ruim para ele. Aí chega uma tia dele, por exemplo, em determinado dia na casa dele e fala, olha, tem tal floral, tal chá que vai ajudar, vai curar todas as tuas vidas, toda a tua vida, é natural, vai resolver todos os seus problemas. E ele vai lá e, né, acaba fazendo uso de uma ferramenta que não tem tanta eficácia assim, né, terapêutica para a solução do problema dele. E é isso. Ele deixou de fazer uso de uma ferramenta eficaz, que seria o remédio em determinados casos, né, para fazer uso de uma coisa que talvez tenha uma qualidade um pouco duvidosa, assim, sabe? E tudo isso, nesse caso hipotético aqui, por conta dessa demonização que o próprio psicólogo faz sobre o uso dos psicofármacos, né? Então, eu acabei de apontar um lado extremo dessa análise do quão bom, entre aspas, é o psicofármaco, né? Nesse caso da demonização. Nossa, é ruim, é horrível, não toma,
a Big Pharma quer acabar com a gente, quer viciar a gente só para lucrar e assim por diante. Então, essa visão extrema acaba sendo prejudicial para o próprio paciente, de alguma forma, né? Mas, por outro lado, também, você pode pensar, né? Ah, beleza, então, já que o Sérgio falou que não pode demonizar, então os psicofármacos, os medicamentos, são, né, os bonzinhos, vão resolver a nossa vida, vou usar para tudo, e, né, coisa que o Cauã mencionou anteriormente. Também não é assim, né? A gente está pensando no outro extremo agora, que seria essa ideia da visão reducionista. Né, tem algumas ideias que o pessoal traz, que depressão é falta de serotonina só no cérebro, que é um neurotransmissor. Ou então, esquizofrenia é excesso de dopamina no cérebro, que é outro neurotransmissor também. Pô, se fosse simples assim, né? Tal coisa é tal coisa, o tratamento seria igualmente simples, né? Eu dou ali um inibidor seletivo de recaptação de serotonina, por exemplo, para tratar a depressão, tratou, né? Ou então, eu dou ali um antagonista da dopamina, tratou também para o paciente com esquizofrenia. Não é tão simples assim. Né, questão de estrutura cerebral, questão de contexto social, psicológico, etc. É muito complexo todos né, essas interligações entre todas essas áreas. Então, essa visão reducionista também não é interessante, porque tem como resultado a hipermedicalização, né, que é essa ideia também que o Cauã acabou mencionando anteriormente, acabou introduzindo, que é essa ideia de, olha, estou com tal problema, então toma X, porque vai resolver a tua vida. Estou passando por um término, toma ali um inibidor seletivo de captação de serotonina. Tô com ansiedade, tô com medo de apresentar o trabalho na faculdade, então toma aqui um benzodiazepínico. Então, sabe, essa, né, tá com tal coisa, toma tal coisa que vai resolver a tua vida, é um reducionismo extremo, que também é negativo para a saúde mental do paciente, né? Então, me parece que ficar nesses dois extremos ao analisar os psicofármacos não é tão interessante assim, né? Me parece que a ciência, né, a colaborar pela saúde mental do paciente, pelo bem-estar dele, está algo mais no meio termo aí, né? Algo um pouco mais equilibrado do que esse pensamento extremista de alguma forma, né? Então, até complementando né, para finalizar a minha fala, complementando uma ideia que eu trouxe anteriormente, essa ideia ali embaixo, acho que medicamentos psiquiátricos, assim como a psicoterapia, são algumas das diversas ferramentas terapêuticas necessárias ao cuidado multidisciplinar do paciente,